aqui, eu escutei ele, acho que faz uns 4 meses, em uma palestra. Sabe quando você ouve aquela pessoa falar e você diz, poxa, nunca uma coisa para mim fez tanto sentido. E eu consegui fazer vários links que eu tinha de dúvidas na minha trajetória profissional. E quando você vê alguém com 15, acho que se eu não me engano são 15 anos, depois eu vou, não quero estar errado aqui não, de experiência, passando por diversas cadeiras dentro de uma empresa e trazendo isso para você e dizendo, aqui eu já testei, errei, aqui eu testei e deu certo, aqui funciona assim, aqui não funciona, esquece, não vai poder funcionar. Isso vindo de uma grande empresa é muito difícil a gente conseguir ter. Aquele dia eu falei, eu quero ouvir esse cara no palco porque a gente precisa compartilhar essas informações com mais gente. Então, gente, para falar um pouquinho para a gente, ele é um cara que é apaixonado por tecnologia, pela maneira como ela pode ser aplicada em vendas, engajamento de pessoas, execução e melhoria dos negócios, com mais de 20 anos de experiência em vendas, eu falei 15. Tadeu, o nome dele é Marcos Tadeu, ele falou que se eu chamar de Marcos, ele ia brigar comigo. Tadeu, como ele é conhecido, está na Nestlé há mais de 15 anos e já desempenhou diversos papéis em diferentes regiões do Brasil afora. Tadeu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelão. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Pô, muito obrigado aí. Obrigado, Marcelo, Leandro, toda a equipe aqui da E-Commerce Brasil. É um prazer, uma honra, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da experiência, do que a gente vem fazendo, compartilhar um pouco a visão de mercado, não só falar de tecnologia de e-commerce, mas falar de change management, falar de evolução, de rota de mercado e distribuição. Então, humildemente, queria aqui compartilhar com você o nosso case e trocar um pouquinho do que a gente vem fazendo lá dentro da Nestlé, tá bom? Então, pessoal, a gente tem um mercado extremamente fragmentado no Brasil, a gente tem um modelo de distribuição proprietário, chamado broker, é um modelo que veio de atacado especializado, passou por um processo de distribuidor dedicado para a Nestlé, e em torno de 20 anos a gente mudou a forma de operar, mas é um modelo de evolução. Hoje o broker é um agente de serviço, é como se fosse um modelo de distribuição de outsourcing, onde os sistemas são integrados à Nestlé, e obviamente a gente tem aí parceiros no Brasil inteiro, a gente cobre 5.400 municípios na companhia, né, no Brasil, para a Nestlé, distribuindo mais de 250 marcas e produtos. A Nestlé joga, o Brasil é o terceiro mercado para a Nestlé a nível mundial. E o canal de distribuição é um canal super relevante para a gente, né, a gente tem uma penetração muito grande, então esse modelo de distribuição é um fator de sucesso, é uma vantagem competitiva. E como a gente vê evoluindo ele, eu queria mostrar um pouco da história de onde a gente chegou ao B2B e toda a jornada que a gente fez para compartilhar com vocês aqui o que a gente aprendeu e os resultados que a gente está atingindo aqui, tá bom? Primeiro, um contexto geral de Brasil. Nós estamos num país fragmentado. Para a Nestlé, o Brasil é o terceiro mercado a nível mundial, atrás dos Estados Unidos e China, mas é um mercado onde a gente tem o maior market share dentro da cesta que a gente joga. A gente tem mais de 1/3 do mercado do basket. A Nestlé joga de alimento para pet, biscoitos, chocolate, suplemento gastroenteral, de UTI, de hospitalar, joga categorias diversas, né? A gente tem várias categorias, é um mercado bem completo e a gente tem um ambiente de canais em transformação, uma visão de 3 anos para cá. Então, só para a gente fazer um recap em termos de contexto de mercado, que explica um pouquinho das decisões que a gente tomou. Nós temos um canal que lá fora chama Cash and Carry, e a gente chama de atacarejo, super disruptor, ganhou a preferência do consumidor, do shopper. Hoje é o canal com maior penetração, é o canal que tem o maior número de frequência também. Conquistou a classe média alta, nos conquistou, e hoje ele faz um papel tanto de abastecimento de consumo, como também de B2B. Porque muito comerciante de pequeno porte se utiliza da estrutura de atacarejo para poder fazer a sua reposição. Acho que aí tem uma oportunidade de olhar o B2B também, não só como ecossistema próprio, mas um ecossistema complementar. Temos o e-commerce, que aqui eu trago como canal, mas ao mesmo tempo trago uma provocação, porque o e-commerce hoje não é só um canal de vendas, ele é uma plataforma de comunicação, ele é uma plataforma de marketing insights, ele é uma plataforma de engajamento. Então, o e-commerce, que algumas companhias chamam de business, no nosso caso a gente chama de e-commerce, ele tem uma multifuncionalidade quando você pensa em distribuição, quando você pensa em impacto do consumidor. Aqui eu trago ele como canal, mas ele permeia todos os canais de vendas. E o Brasil tem uma característica super importante quando eu falo de clientes regionais, de canal moderno, supermercado. Quando você vai para alguns mercados maiores, a concentração é em alguns clientes. No Brasil, você tem um player por região. Eu já morei em mais de, acho que quase todo o Brasil inteiro. Cada região, você tem um player regional. Então, no Sul, você tem, no Rio Grande do Sul, você tem, Rio de Janeiro, você tem. Quando você vai para Manaus, Belém, Maranhão, então você tem uma pluralidade de supermercados regionais
que jogam muito bem, que conhecem a sua região e que compõem todo esse ecossistema de varejo, falando de canal alimentar basicamente. E uma coisa que acelerou muito, para a Nestlé a relevância é muito grande o canal Farma, por causa da nossa divisão de nutrição infantil e da divisão de nutrição adulta, são os canais especializados. Então, você existe democratização de alguns canais que apresentam uma solução, mas você também tem demanda para canais orgânicos, canais de pet, canais especializados em cafés, que é uma categoria super importante para a Nestlé a nível mundial e no Brasil também. Então, esse é o contexto geral. E qual é o maior canal que existe no Brasil? É o canal tradicional. Não é nem o cash and carry, não é o e-commerce, não é o supermercado regional, não é o canal especializado. O maior canal que existe no Brasil é o canal tradicional, com uma pluralidade gigantesca. Eu trago aqui alguns números da McKinsey, do estudo que nos ajudou a montar um roadmap para toda a América Latina. Então, você vê o tamanho no Brasil, dependendo da cesta, é entre 40% e 50% o mercado é num canal tradicional. E um canal tradicional que passa tanto pelo vizinhança, como por empresas familiares, quanto por canais de alimentação, né? Tem big numbers aí, se a gente tira bares, que são 500 mil de pontos de venda, né? Acho que essa discussão aí, todos nós já escutamos aqui. E é um contexto super fragmentado, porque a missão de compra do canal tradicional também muda. Uma padaria em São Paulo tem uma missão. Uma padaria lá em Oratórios, no interior de Minas, de onde eu vim, tem outra missão. O mercado de bairro, dependendo da região, dependendo do posicionamento, dependendo do entorno que ele está, muda completamente. Tem muitas cidades do Brasil que a compra de abastecimento é feita numa mercearia de balcão ainda. Esse é um processo que a gente tem que estar atento. E é um mercado muito fragmentado. Aqui embaixo tem uma barrinha mostrando um pouco de como que é dividido. O que que tem? Então tem mercearia, tem açougue, supermercado e tem outros. Esse outros é tudo. Esse outros é o Boliche do Rio Grande do Sul, é a Birosca de Minas Gerais, né, é o Mercadinho de São Paulo. Então esse outros é o tudo. Como julgar nesse mercado? Como entender isso? Quais são as dores? Então, em cima desse contexto, quando a gente olha o contexto do Brasil, dimensões continentais, se falou muito aqui sobre logística, que é crucial. Como é que você se fragmenta em 5.500 municípios num país do nosso tamanho? Né? Como é que você analisa a missão de compra? O que é o canal tradicional para cada região? E para cada categoria, você imagina a gente que joga 27 categorias no Brasil. Como é que eu entendo essa correlação? O portfólio super diversificado. Então, nesse contexto, quais são as dores que você consegue capturar, independente do tipo de canal tradicional que você tem nesse entorno? Preço. Quem falar aqui que a minha tecnologia supera o preço, eu tenho uma posição de discordância. O cara sobrevive com aquilo, a maioria é uma empresa familiar, ele está vendo todo o entorno do movimento dos outros canais em volta dele. Se ele não comprar bem e não administrar, ele não vai conseguir sobreviver. Isso é fato. Ele quer ter uma relação de que ele está comprando uma promoção exclusiva que evite que ele faça uma compra em outro ponto de contato que ele tem. Ele quer ter diversidade em forma de pagamento. Caixa, à vista, é Pix, é cartão, eu parcelo, são dores super importantes para o varejista. Ele quer sentir que ele é querido. Ele quer um programa de fidelidade, ele quer sentir que tem uma relação com a indústria. O nosso modelo broker, os brokers operam o sistema SAP da Nestlé através do ERP. Eu vou falar um pouquinho. Então, toda a estratégia de preço, portfólio, produto, vai uma nota fiscal da Nestlé. A gente tem mais de 10 mil pessoas envolvidas nesse ecossistema de distribuição, mas é uma relação muito própria. E os varejistas adoram isso. Eu compro direto da Nestlé. Quem aqui que é indústria nunca recebeu uma visita de um cliente e falou: eu não quero mais comprar do distribuidor. Eu sinto que o distribuidor está capturando a minha margem, eu quero comprar direto, eu montei um CD. Quem é de indústria aqui já escutou isso ou não? Então, acho que é um pouco desse ambiente que a gente vive aqui. E, obviamente, ele quer experiência de multimarca. Obviamente, quando a gente fala de uma companhia como a Nestlé, e humildemente eu digo, a gente tem 1/3 e joga 27 categorias. Mas ele compra alimentos, ele compra bebidas, ele compra higiene e beleza, ele compra pet, ele compra bazar. Então, existe um mix entre o quanto eu quero dar a oferta completa e o quanto eu quero fidelizar ele com a plataforma proprietária. A nossa é proprietária. O Nestlé Até Você, que a gente desenvolve há 5 anos, eu vou falar um pouco da jornada, hoje não é um marketplace, até porque a pluralidade de categorias e canais que a gente atende, desde canais de pet, farmácias, restaurantes, supermercados, conveniência, nos tem uma massa que permite que a gente mantenha uma plataforma proprietária. Esse é o primeiro ponto. Você tem que analisar qual é o teu negócio, qual é o teu core. E não tem problema ser proprietário ou não ser proprietário. Depende da tua estratégia e de como é que você quer, obviamente, rentabilizar toda essa estrutura. E ponto de alerta.
Disponibilidade de plataforma. Você tem uma série de heterogeneidades com relação à internet, usabilidade. Por mais que você faça um mega aplicativo, e B2B para mim não é aplicativo, eu vou chegar lá, você tem que entender que isso tem um contexto de uso. Pode ser que o cara não dê nem crédito no telefone. Eu estava conversando com um cara uma vez no varejo em Arapiraca, interior do Ceará, e falou assim, puta, por que vocês não me dão o meu bônus do programa de loyalty em crédito de internet? Porque para mim aqui, se eu recebesse, então para você ver como que muda um pouco, esse é um ponto, fator aí, você tem que ter confiança, o cara quer comprar e receber o produto íntegro, você tem o custo de operar isso, né? Tecnologia custa caro, tecnologia é investimento, é bom que a gente esteja atento a isso, e você tem aí toda a parte de acesso, familiarização, que eu já falei da questão de internet aqui. Agora vamos um pouquinho do que a gente fez. O que é o modelo, falando agora de canal tradicional, go-to-market e distribuição. O que era o modelo de distribuição no passado e o que ele está chegando agora. Tá? Então a gente tinha uma relação diversa entre atacado, distribuidor, né, distribuidor direto, DSDs ou broker, e cada indústria se adaptou de acordo com a sua estratégia, com a sua capacidade de investimento e com a sua capacidade de fazer o gerenciamento disso, e não tem problema. A Nestlé tem mercados que ela tem uma participação pequena de mercado, só opera via parceiros compartilhados. Obviamente, você tem que entender o teu contexto. E quando você vai nessa migração de digitalização, o varejo, o B2B, o mesmo dono da mercearia que se acostumou a comprar online por consumo próprio, nos últimos 5 anos ganhou confiança que ele poderia também comprar online para o seu negócio. Porque a porta de entrada da compra digital vem para o consumo próprio, né? Seja alimento, seja mobilidade, seja outras coisas. Ele criou essa confiança, o behavior, o comportamento mudou, e ele começou a pegar confiança. Então, o B2B cresce no Brasil a taxas muito aceleradas. Então, é importante estar atento. O B2B, na minha visão, é o futuro do modelo de distribuição. Isso não significa que acaba o atendimento comercial, muito pelo contrário. Isso não significa que a gente não tem que investir em pessoas, investir na capacitação dos times, investir no atendimento loja a loja. Não significa isso. Mas o go-to-marketing não mais será 100% offline, isso tende a acelerar para os próximos anos. É um ponto de atenção. E aqui eu trago vários parceiros, que operam no Brasil ou não, que vêm puxando essa agenda. E é super bom, porque quando você tem indústrias de grande porte, ou indústrias de forma geral, puxando esse movimento, você muda comportamento. Você influencia a confiança. Que o varejista ele acaba que ele precisa de todo mundo. Todos nós aqui compomos o varejo brasileiro. Todos nós aqui somos empresas que viabilizam o desenvolvimento do mercado do tamanho do nosso. Isso ajuda porque a gente transmite a confiança e gere valor compartilhado, que é um valor muito importante para nós da Nestlé. Como eu compartilho o valor, não se trata só de obter resultado operacional. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem que colocar aqui. O que a gente fez? Primeiro, a gente entendeu que B2B não poderia caminhar sem que a gente analisasse o nosso modelo de distribuição como um todo. Então, eu contei um pouco da história, 20 anos, criamos o broker, bababá. A gente falou, tá bom, o que a gente tem para realmente prover uma experiência de distribuição digital que faça sentido, beleza? A gente criou um projeto chamado Broker 3.0. A gente terminou o projeto, a reunião com o nosso Market Head foi anteontem. A gente encerrou, foram 2 anos de trabalho, com uma visão 360, com foco em pessoas, capacitação e change management, toda a parte de processos, toda a parte logística, toda a parte de WMS, armazém, separação, picking, qualidade, rastreio, toda a parte de gestão operacional dentro da operação broker, ERP. Então, a gente olhou o projeto como um todo. A gente plugou o B2B, que era uma iniciativa que já existia, numa transformação do ecossistema de distribuição da Nestlé. Esse foi um fator de sucesso muito importante. Eu sou sponsor do programa de trainee da Nestlé há uns 12 anos. Eu me recordo, em 2017, eu tinha um trainee que começou uma prova de conceito com o Nestlé Até Você, que não era o nosso atual parceiro. Nosso atual parceiro é a Adobe Commerce, através da WebJump. E ele me ligou um dia, eu atarefado, tinha um gap gigantesco de 50 milhões para fechar o mês. Eu era uma posição de Business Intelligence Manager. Tadeu, eu preciso falar com você. Eu falei, fala. Conseguimos vender hoje pelo B2B pela primeira vez. Eu falei, quantos milhões? R$600. Eu quase matei ele. Eu falei, pelo amor de Deus, meu filho. Eu estou aqui, cara, com a pressão gigantesca. Então, a gente começou lá atrás, e quando a gente viu que tinha que ter um entorno, que tinha que ter um backbone estruturado, a gente trouxe esse projeto com toda a jornada de tecnologia, dados, engajamento, que eu acho que aqui vocês são muito mais especialistas do que eu, não quero passar por cima disso. Então, foi uma jornada muito grande, que envolveu aí vários parceiros fornecedores, várias empresas, grandes delas aqui. Isso nos ajudou bastante nessa jornada onde a gente plugou o ecossistema B2B para prover serviço.
Porque no final das contas, o cara quer ter o serviço, ele quer receber com qualidade, ele quer pagar, ele quer rastrear o pedido dele, ele quer se comunicar, ele tem uma necessidade muito grande de falar com alguém. Não põe um chat de inteligência artificial ali e esquece para ver. Acho que a gente precisa cuidar das relações humanas. O Brasil, no canal tradicional, tem que cuidar da relação humana. Não significa não investir em tecnologia. É muito diferente, tá bom? E aí a gente criou o Nestlé Até Você, hoje. Por que é o maior B2B proprietário da Nestlé a nível mundial? Primeiro que o Brasil é um mercado grande. Terceiro, mercado local. O Brasil, o canal tradicional, é 40%, 45%, dependendo da visão e da cesta. Nós temos um modelo de distribuição muito sólido. E o que a gente fez foi plugar o nosso desenvolvimento do e-commerce e B2B nessa plataforma broker com a tecnologia de Broker 3.0. Pensando em todo o ecossistema, não só em ter o order taking, né, o aplicativo para tirar o pedido. A gente vem evoluindo bastante. Com o passar do tempo, a gente começou a ver a necessidade de agregar serviços. Então, o cara quer comprar e receber, a gente aplicou o rastreamento do pedido, a gente criou um algoritmo de inteligência artificial para sugerir ao varejista qual era a melhor cesta para ele, olhando o sellout, olhando cancelização. A gente fez in-house, com apoio de desenvolvimento de algumas companhias, mas desenvolvido pelo time de Data Lab da Nestlé do Brasil. A gente foi plugando programas de fidelidade. Iniciamos há 2 anos uma relação de comunicação e CRM para se contactar com esse cara, para que ele tivesse a visita do vendedor. Não eliminamos o vendedor, não temos como estratégia eliminar, muito pelo contrário, vendedores e vendedoras são cruciais. Eu tenho um respeito absurdo por esse exército de mais de 10 mil pessoas que a gente tem envolvido nesse ecossistema, mas a gente começou a mudar o papel dele. Ele virou um mentor digital, ele inventou uma pessoa que era um vetor de explicar as funcionalidades do aplicativo, era um cara que tirava dúvida, deu tempo para ele executar melhor a loja, que a gente tem merchandising para supermercados acima de 5 checkouts, mas supermercados de 5 checkouts para baixo, a gente não tem merchandising na loja que executa e é crucial para quem joga 27 categorias. Cuidar do checkout, cuidar da geladeira, cuidar do corredor de bazar, cuidar do corredor de comida doce, mercearia salgada. Liberou tempo para ele executar, então a gente vem evoluindo nessa jornada e há 1 ano e meio atrás começamos uma relação de como é que o CRM e a mídia poderia também complementar essa comunicação. Então, a gente conseguiu ter uma boa adesão com uma preparação que não foi de curto prazo. Então, vamos dizer que o fator de sucesso tem ter um modelo de distribuição sólido. O fator de sucesso foi entender que o order take B2B era uma parte de todo o ecossistema. E, obviamente, a gente se adaptou e entendeu o nosso negócio. E não existe receita pronta. Qualquer indústria precisa estar atenta, na minha humilde opinião, sobre o movimento de Distribution Management para e-B2B no futuro. Seja compartilhando o marketplace, seja participando de plataformas. Você vê um movimento, eu também acompanho junto com o meu time a gestão dos B2B de atacados no Brasil, que é um canal super relevante. Esse movimento já aconteceu, você tem atacadistas no Brasil que já transitam as suas ordens de compra via aplicativos B2B há mais de 5 anos. Então, não existe, eu vou fazer o meu, eu vou entrar no de alguém, eu vou entrar no do atacado, depende da sua estratégia. E aí a gente precisa conhecer a si mesmo, conhecer os nossos objetivos, traçar o nosso plano e caminhar. Então, a gente foi para essa jornada. Quais são os fatores de sucesso que a gente tem aqui, que eu queria destacar? Vamos olhar o que a gente já tem. Não vamos inventar a roda. Quais estruturas eu já tenho? Eu trabalho numa indústria, eu sou monocategoria, eu sou uma empresa que joga nessa região. Qual é o meu mercado? Qual é a minha estratégia? Qual é o meu principal canal? Normalmente, a gente tende a ter que criar as coisas do zero. Né? Principalmente quando a gente contrata alguém, chama alguém de fora, que é super bom para trocar, mas vamos olhar para o nosso. O que eu tenho aqui? Eu tenho distribuidor, eu tenho atacado, meu canal é esse, o meu ponto de reposição é o lead time de 3 dias ou de 1 mês. Analise o seu negócio, alavanque a sua estrutura, não crie tudo do nada. Não há dinheiro que caiba para se criar tudo do nada. Todo mundo aqui sabe jogar. O Brasil é um país extremamente desafiador e fragmentado, que permite que a nossa capacidade de jogar no mercado como esse seja muito alta. Então, olhe para dentro do seu negócio. Segundo, tem que estar envolvido todos os níveis da organização. Não é uma área separada. Não estou discutindo aqui, pessoal, se tem que ter o e-commerce separado do negócio. Eu fui 4 anos, tive a oportunidade de liderar o canal indireto de distribuição no Brasil. A gente surgiu essa jornada lá de dentro. A área de tecnologia, que pode ser uma área de suporte, tem que ser um strong partnership da área de negócio, de business. Até para entender as dores, para entender o convencimento, entender na prática a vida como ela é.
Eu adoro fazer roda de mercado. Pega o sapatinho, põe a pastinha, vai lá, pô, todo, seu João, como é que tá? Escuta ele, isso é a vida como ela é. E o time de tecnologia tem um papel super relevante. Esse é um dos maiores eventos da América Latina de e-commerce. Todo mundo que está aqui joga muito bem. Estava falando com um colega mais cedo. Não existe mais amador no ramo de tecnologia. Eu tive a oportunidade de ir para alguns mercados e ver o que acontece fora. O Brasil está bem. Nós temos parceiro de diversos tamanhos. Escolha o seu parceiro, plugue no negócio, envolva os níveis da organização. Não pode ser uma prova de conceito. Pode começar assim, mas com uma visão estratégica lá na frente. Tá? Processo de cocriação e customização. Nós demoramos quase um ano conversando com esse ecossistema de 10 mil pessoas, com os proprietários dos brokers, com o gerente de depósito, com o coordenador de merchandising, com o vendedor, com o ponto de venda. A gente utilizou uma série de projetos de canvas cocriação para entender quais eram as dores. Obviamente, a gente tinha uma estrutura montada. Então, é super importante entender quem vai ser a pessoa que vai usar. E ter parceiros. Né? A gente trabalhou nesse projeto com o WebJump, trabalhamos nesse projeto com a Flag, trabalhamos com a LinkedBuy, trabalhamos nesse projeto com a CIT, trabalhamos com a LET, trabalhamos com vários de vocês que estão aqui, e todos que não trabalharam têm a mesma magnitude. Estou citando porque, para mim, compartilhar valor é importante. Não existe uma receita de bolo, e a gente foi conseguindo customizar junto com cada parceiro que entendeu o tamanho da nossa dor, as soluções de forma colaborativa. Isso é super importante. Então, você tem que ter uma estrutura pronta, você tem que ter parceiros que te ajudem, estão dispostos a customizar a solução, principalmente quando a sua complexidade é grande, e, obviamente, você criar isso com uma visão estratégica de futuro. Não adianta criar o B2B para cortar custo. Quem tem a visão que o B2B vai fazer cortar custo com a equipe de vendas, na minha humilde visão, em 5 anos, está errado. Se lá na frente a gente vai ter um nível de engajamento digital que substitua a necessidade dessa relação do sou Marcelo, bom dia, tudo bem? Nestlé chegou aqui para o senhor. Se isso, na minha leitura, é um processo que vai ser muito a longo prazo e a gente precisa entender e envolver a equipe de vendas. O processo de adoção, ele se familiarizar, o order take, o B2B, é uma ferramenta de vendas. Como é que o vendedor não participa disso? Se é uma ferramenta de venda, como é que o vendedor não participa? Para mim, não tem cabimento. Nós temos inteligência artificial, nós temos o B2B, e ainda assim a gente vem transformando o papel do nosso vendedor. A gente tem um programa de excelência chamado StarB, que envolve todo o ecossistema broker. A gente vem mudando o papel desse cara, quais são os passos dele, o que ele tem que aprender. A gente criou uma universidade de capacitação online para esse pessoal. Não dá para pensar em B2B sem envolver o core, que é os vendedores, vendedoras, supervisores, supervisoras, que vão lá todo dia representar quem está aqui de indústria. Porque no final das contas, da nossa sala aqui em São Paulo, a gente não consegue enxergar tudo. É esse pessoal que enxerga lá. E a tecnologia está aí para ajudar. Isso é super importante. E para fechar aqui, tem que ter a visão on e off. Você não pode pensar que eu vou ter uma estratégia online, seja para B2C, seja para B2B. Hoje eu tenho o accountable dos 2 canais para o mercado brasileiro, para a Nestlé. Você tem que entender como é que isso se complementa, qual é esse ecossistema, como é que eu posso ganhar de um lado e talvez complementar do outro. Né? Aquela história do channel-less, né? A gente ouvia muito falar em omnicanalidade, né? E com o envolvimento, com a familiaridade do consumidor em canais digitais, o quanto o ponto físico muda de papel, que para mim não é perder relevância, e o quanto ele se complementa com o ecossistema do channel-less, que foi até um tema muito difundido na NRF de Nova York esse ano. O canal perde a importância da decisão de compra, mas ele muda o seu papel. Porque se ele vai numa loja de atacarejo que tem um portfólio reduzido, ele pode perfeitamente fazer uma compra online e receber em casa ou comprar no Clique Retire. Então, a decisão de o que ele vai comprar, que hoje todos nós que somos CPGs tomamos olhando o canal, e a gente ainda faz isso, tem que estar atento que essa dependência de portfólio e estratégia por canal tende a diminuir, porque você acaba tendo um ecossistema de omnicanalidade que complementa isso. Isso é super importante. Para fechar, eu queria elucidar e mostrar um vídeo que conta um pouco dessa jornada. Peço licença para vocês aí para passar um vídeo para vocês dessa história. O projeto Broker 3.0 foi uma importante jornada de transformação tecnológica da Rota Broker. E colhemos excelentes resultados, obtidos com foco no desenvolvimento de pessoas, apoiando a estruturação de um RH estratégico, visando o crescimento mútuo dos negócios. Trabalho conjunto entre Nestlé e brokers, impactando mais de 10 mil colaboradores dos brokers, incluindo a capacitação dos proprietários e líderes de vendas em liderança empreendedora e transformação digital.
Em ritmo de evolução acelerada, unificamos 11 soluções tecnológicas independentes em um único sistema integrado para toda a rota. E as novidades não param por aí. Implementamos nosso robusto algoritmo de recomendação de pedidos em 100% dos nossos mais de 250 mil clientes, garantindo um mix mais assertivo no PDV e rentabilidade para os negócios. O pedido recomendado é integrado ao Connect Sales, um moderno e integrado sistema de vendas. Desenvolvemos também uma nova solução de gestão de vendas. Nossa solução B2B, o Nestlé Até Você 3.0, segue sua jornada de digitalização do pequeno varejo, tornando toda a nossa operação cada vez mais omnichannel, com ações promocionais exclusivas para os clientes, clube de fidelidade, cadastro de clientes, tracking de pedido e combos, agregando mais serviços e conveniência aos nossos clientes. Desenvolvemos também uma nova solução de gestão de vendas. Com o novo portal Brokers integrado ao Connect Sales, o broker pode cascatear as estratégias em tempo real para o time de vendas e fazer gestão da operação de forma centralizada e ágil. Além do acompanhamento de performance através dos dashboards, desenvolvemos também a criação de pesquisa e notificações das atividades para os vendedores e o estoque em tempo real para conectar toda a cadeia de vendas. O time de merchandising não ficou de fora. Desenvolvemos um novo aplicativo para otimizar o trabalho em campo e garantir a perfeita execução no PDV. O sistema é integrado ao SAP e Connect Sales, aumentando a produtividade e acuracidade das informações e comprovações das verbas. Em Supply Chain, implementamos ferramentas logísticas integradas e automatizadas para a acuracidade na armazenagem e na gestão de rotas. Com WMS, TMS e Router, garantimos velocidade e eficiência em toda a cadeia logística até o cliente. Para toda essa mudança acontecer de forma sustentável e segura, todos os nossos sistemas e dados foram migrados para a nuvem, garantindo estabilidade, economia e segurança. Tudo isso plugado ao Connect Supply, uma nova arquitetura de dados e informações comerciais em tempo real entre Nestlé e brokers, garantindo agilidade e precisão nas ações. E a nossa jornada de transformação não para. O NBS se tornou um parceiro estratégico para atividades operacionais, visando garantir a otimização dos processos. O Broker 3.0 evoluiu e consolidou a Rota Broker, conectando pessoas, tecnologia e eficiência operacional. A mudança já é realidade. O futuro chegou com o Broker 3.0. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês aí, Marcelo, só para mostrar um pouco da jornada aí de todo o ecossistema que a gente criou aqui e da importância que o B2B teve nessa jornada aqui também. Tadeu, uma salva de palmas, Tadeu, por gentileza.